Como saber se alguém é cristão? Pergunta interessante, né? Como saber se alguém é cristão? O nosso versículo inicial se encontra no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Vamos ler. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, selados com o Santo Espírito da promessa, igreja santa, sem ruga, sem mácula, mais do que vencedores, salvos sempre salvos, libertos do império das trevas. Essa pergunta do tema ela é bem interessante, eu quero tratar desse assunto para que você, como igreja, entenda o que é de fato ser cristão. Será que ser cristão é ser religioso? Ser cristão seria ser um cumpridor, né, de mandamentos, de cerimonialismo? Enfim, ser cristão, será que é isso? O que aqui diz no texto que a gente acabou de ler, né, que pela primeira vez a igreja, os irmãos, os discípulos ali foram chamados cristãos. Essa palavra cristão, ela remete a quê? Nessa época aqui desse texto histórico, a palavra cristão remetia a alguém parecido com Jesus, né? Seria como se fossem assim pequenos cristos, vamos dizer assim, né? Eles são, no grego é cristianos, né? Que inclusive é a raiz do meu nome, né? Cristiano, né? E então essa palavra foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Jesus, eles seguiam os caminhos de Jesus. Eram pequenos Jesuses, entre aspas, vamos dizer assim, né? Ou seja, cada um ali era como se fosse um pequeno Jesus, né? Ou seja, você vê a simbologia tremenda, né? Você vê como a sociedade via, né? E na verdade havia, inclusive, obviamente, muito preconceito contra essas pessoas, naquela época principalmente, né? Em especial vindo daqueles que eram da circuncisão, né? Porque, em especial do ministério de Paulo aqui, o preconceito contra o ministério de Paulo, né? Porque essa ocasião aqui que nós lemos, né? Em Atos 11, foi o ministério de Paulo, né? Paulo estava ali ensinando e pela primeira vez aqueles discípulos foram chamados cristãos. Então havia por quê? Porque os que seguiam Jesus, principalmente, né, se tivessem recebido a palavra por meio do ministério de Paulo, estavam abandonando obras da lei. Né? Se fossem judeus que viviam debaixo da lei, eram ensinados a deixarem aquelas obras. Né? E a carta aos Hebreus, por exemplo, é uma prova disso. Né? Se você lê a carta aos Hebreus, você vê que, que a confecção da carta e todo o conteúdo dela é voltado para dissuadir aqueles hebreus que criam em Jesus a abandonarem obras da lei. Eles entenderem a superioridade de Jesus em relação a Moisés e também em relação a Abraão. Porque Abraão era tido pai, né? Nosso pai Abraão, segundo a carne, né? E Moisés, aquele que trouxe a lei. Então a carta aos Hebreus, toda ela praticamente, ela aponta para a superioridade de Jesus, consequentemente a superioridade da aliança que Jesus representa. Entende? Então o ministério de Paulo era isso, para os judeus foi isso. Né? Foi, além de falar de Jesus, que Jesus era o Messias, que isso obviamente é básico, né? Até os outros apóstolos que foram enviados aos judeus também pregavam: Jesus é o Messias, o reino já veio, ou está para vir, né? Estava muito próximo, o reino veio definitivamente no ano 70, né? E, então os judeus, os outros discípulos e apóstolos, né, foram enviados para os judeus para trazer essa mensagem do reino, que o reino estava às portas, que Jesus era o Messias esperado, etc, etc. Né? E Paulo, além disso, né, Paulo também ensinava o povo a abrir mão de obras da lei, a entender que Jesus era superior e que a nova aliança era superior, obviamente. Né? Então, quando as pessoas eram chamadas de cristãs, elas eram identificadas como seguidores de Cristo, pessoas com atitudes parecidas com a de Jesus, né?
pessoas que seguiam os seus caminhos e os seus ensinos, né? Consequentemente, atraía, né? Como eu falei, a perseguição de muitos, especialmente os da circuncisão, perseguiam muitos aqueles que eram da fé em Cristo, né? E havia todo aquele contexto ali. Mas é bom você ter em mente isso. Agora, e hoje em dia, o que a palavra cristão remete? O que é ser cristão de verdade? Vamos caminhar então um pouquinho nesse entendimento, né? Para a gente poder ter em mente que ser cristão, abençoado, é bem diferente, né? De tudo que nos tudo que é falado na sociedade, né? Tudo que as pessoas fora dos ambientes eclesiásticos pensam, né? Porque o que as pessoas pensam? Vamos lá. As pessoas fora do ambiente eclesiástico, até fora da palavra da graça, eu diria, né? Elas têm essa ideia de que ser cristão é seguir um conjunto de dogmas, né? Então, ser cristão é você aceitar a Jesus. Existe esse conceito, né? Que, assim, no meu modo de ver, nem é bíblico, não tem qualquer fundamento essa ideia de que eu aceitei Jesus. Você não vê isso na Bíblia, né? Ou seja, aceitar no sentido de que você decidiu, né? Crer em Jesus, você decidiu ser de Deus. Neste sentido, a expressão aceitar a Jesus não existe, não tem isso aí. Eu decidi crer em Deus porque eu quis. Você não encontra isso aí na Bíblia, né? Mas as pessoas pregam isso aí, dizem que ser cristão, antes de tudo, é você, por sua própria escolha, aceitar a Jesus. Eu coloco sempre entre aspas essa expressão, né? E após o ato de você aceitar ao Senhor, você passa a seguir um conjunto de regras. Então, se você aceitou a Jesus na denominação, sei lá, Assembleia de Deus, você vai seguir as regras da Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus diz que tem que andar assim, que tem que andar assado, que tem que cumprir isso, cumprir aquilo, usar esse tipo de roupa, etc. E a pessoa vai caminhar naquilo, né? E aí, ou então na Batista, né, tem o seu ritmo, a Adventista tem o seu ritmo, etc. E as pessoas acabam entendendo o seguinte: eu sou cristão porque eu pertenço a essa denominação e eu sou visto como cristão, né, porque eu ando com esse tipo de roupa, porque eu ando com a Bíblia, o livro, né, Bíblia físico, debaixo do braço, né? Ou porque eu sou diferente, porque eu não ando muito com as pessoas, eu nem cumprimento direito o meu vizinho porque ele é macumbeiro, porque ele é católico, né? Então, e as pessoas têm essa ideia. Eu sigo um conjunto de dogmas, um conjunto de regras que me foi passado. Primeiro eu aceitei Jesus porque eu quis, aí eu passei por todo aquele processo inicial, né? Algumas denominações têm a chamada classe dos catecúmenos, né, que são os iniciantes. Aí depois dessa classe dos iniciantes, você passa por um processo de, sei lá, faz um curso de batismo, aí você se batiza. É todo um processo, né? Aí depois você tem que fazer, tomar a primeira Santa Ceia, ou primeira comunhão na Igreja Católica, todo aquele processo, né? E aí agora sim eu sou cristão, né? Então, tem essa visão, né? Eu sou católico, então logo eu sou cristão. Eu sou evangélico, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal, eu sou tradicional, protestante, então eu sou cristão, né? Essa é a ideia que se tem, né? Mas será que ser cristão é isso? Eu supostamente aceitei Jesus, eu agora faço parte de um hall de membros, né? Eu tenho uma carteirinha com o CNPJ de uma denominação, eu sou cristão. Será que isso é ser cristão? Ser cristão é ser preconceituoso? Muitos têm essa ideia, né? Cristão é preconceituoso. Por que as pessoas têm essa ideia? Porque, de fato, a religião chamada cristã, né, ela traz alguns preconceitos, em especial preconceito religioso. Eu digo isso porque eu vivi muito isso, eu tenho certeza que muitos de vocês viveram também, essa questão de você preconceituar pessoas de outras crenças. Não é verdade? Eu, particularmente, era assim. Se eu visse alguém, né, que era, sei lá, de uma religião de origem africana, era da Umbanda, qualquer tipo de macumba, como se diz, né? Eu olhava e já dizia que aquela pessoa era uma perdida. Se ela não aceitar Jesus, ela é perdida. Se Jesus voltar, ela fica. Eu tinha esse pensamento. Isso é o quê? Um preconceito, não é verdade? Porque eu estou conceituando uma pessoa sem conhecê-la. Mas Cristiano, se ela está na macumbaria, se ela está na religião X, se ela está na católica, ela está perdida. Será?
Esse é o pensamento que você tem que ter. Você não pode preconceituar porque você não sabe se ali tem um salvo de Deus, uma salva. Aquela pessoa pode estar presa à religião porque a mente dela não foi resgatada, o entendimento não foi salvo. Aliás, nós falamos sobre isso recentemente. As manifestações da salvação. Se aquela pessoa é uma pessoa filha de Deus, ela já nasceu salva, porque a salvação já foi consumada. Estou falando salva em termos de eternidade. Entende? O espírito dela já nasceu vivo. A alma dela já está salva da morte. E sim, amado, a alma é salva da morte. Tá? Não tem essa história de que a alma morre. Do filho de Deus, não. Tá? Do filho da perdição, sim. Da má semente, sim. Esses já foram condenados, inclusive. A má semente já foi condenada e o destino deles é a não existência. Agora o filho de Deus, não. Então a alma, o espírito já nasceu vivo, a alma é salva da morte. O corpo será glorificado. Mas o problema é que muitas dessas pessoas que têm essa condição espiritual, que são filhos de Deus nesse mundo, não tiveram o privilégio de conhecer o evangelho verdadeiro para ativar a fé genuína, para que o entendimento seja salvo. Veja, eu não vou me aprofundar muito nisso, que no nosso estudo anterior nós falamos disso. Tá? Então, se você quiser, é só assistir o nosso estudo anterior a esse agora, que a gente fala sobre esse assunto. Mas o que a religião nos ensina? A sermos preconceituosos. Então, se eu sou da Assembleia, eu olho para alguém da Batista e falo, esse cara da Batista está errado, porque a Batista não fala em línguas estranhas, a Batista não tem isso, não tem aquilo, então eles estão errados. Se Jesus voltar, a Batista vai ficar. Aí o Batista olha para o assembleano, porque o assembleano é assim, assado e tal. Aí o assembleano olha para o católico é idólatra, então é tudo perdido. É um julgando, no caso, condenando. O problema não é julgar, né? O problema é condenar. Né? Então é um condenando o outro. É um dizendo que o outro vai se perder, sem conhecer a condição do irmão. Então, quantas vezes eu condenei, amados, no meu pensamento, pessoas, porque elas eram católicas, eu sentia pena. Poxa, eu tenho pena dessa pessoa, que ela é uma boa pessoa, mas ela é católica. Se Jesus voltar, ela vai ficar na idolatria, ela vai perder a salvação, que o diabo vai fazer acontecer com ela. Ser cristão é isso, amado? Pensa bem. Será que ser cristão é você deixar de usufruir das coisas boas que há na vida? Porque eu fui ensinado isso. Olha, você não pode usufruir do mundo. Né? Como se nós estivéssemos, sei lá, em outro lugar. Né? Você está no mundo. Fisicamente nós estamos no mundo. Espiritualmente estamos no céu. Mas estamos aqui fisicamente no mundo. Mas a religião chamada cristã, a maioria, né, dos segmentos, a maioria faz as pessoas se separarem. Você não pode ir à praia, você não pode ir ao teatro, você não pode, sei lá, fazer um penteado diferente, cortar o cabelo, fazer isso, aquilo, usar esse tipo de roupa. Pode, não pode, não pode. É aquela coisa das regras, né? Dos dogmas. E as pessoas que aceitam Jesus em certas denominações, eu diria até que a maioria delas tem algum tipo de proibição, né? Ou muitas proibições, a pessoa aceita Jesus, entre aspas, nesse segmento, a pessoa se restringe de tudo. Ela se separa muitas vezes, algumas pessoas se separam até de sua família. Porque minha família é idólatra, minha família é isso e aquilo, eu não vou mais em festa nenhuma porque eu não vou me envolver com o mundo. Será que ser cristão é isso? Ser cristão, eu pergunto, é você amar as coisas materiais? Como assim, irmão Cristiano? Amado, parece que isso é ensinado em muitas denominações, principalmente as chamadas denominações da teologia da prosperidade. Eles adoram falar de coisas materiais, de bens materiais. Você só é abençoado se tem bens materiais. Você só é de Deus se você é próspero. Se você não é próspero financeiramente, então você está em pecado. Ou você é uma pessoa que não é fiel dizimista. Ou você não faz isso, não faz aquilo. Eles inventam de tudo. Então faz a pessoa acreditar que ela só é de Deus, só é abençoada se ela estiver abastada. Né? Se ela tiver 100% de saúde, você não pode ter um resfriado. Se tiver um resfriado é porque você pecou, não confessou o seu pecado. E assim vai. E as pessoas vão se vendo sempre materialmente, né? Elas sempre se olhando do ponto de vista material. Aí vê o irmão um pouquinho melhor de vida. Poxa, aquele irmão é mais abençoado do que eu. Eu estou passando aqui uma tribulação e tal, né? Aquele irmão está bem de vida, ele tem um carro bonito, ele tem uma casa, aquela coisa toda, né? Então ele está melhor do que eu, ele é mais abençoado, ele é mais santo, ele é mais isso, mais aquilo. A teologia da prosperidade faz isso.
Coloca o povo para viver em função de coisas materiais e não em função daquilo que é de cima, como diz a palavra, né? O apóstolo Paulo usa esse termo para se referir às coisas espirituais, né? As coisas de cima, que é uma alusão ao paraíso, ao céu, etc. Então as pessoas esquecem as coisas que são de cima, né, para viver as coisas que são de baixo. Porque você fica sempre fazendo campanha. Vou fazer uma campanha para ser vitorioso. Ih, domingo que vem começa uma campanha do carro novo. Vou fazer a campanha do carro novo. Eu vou receber uma unção do carro. Amado, tem de tudo aí que você imaginar. Então é a unção do carro, é a unção da prosperidade, é a unção da conta bancária cheia. É a campanha de Israel, que você dá o seu tudo. Enfim, isso é a visão materialista no meio da igreja. Ser cristão é isso? Será que ser cristão é isso? Amados, obviamente que ser cristão não é ser preconceituoso. Entende? Ser cristão não é você seguir um conjunto de dogmas. Não é você deixar de usufruir das coisas naturais da vida. Sabe? Isso, obviamente, sem você praticar o mal do mundo. Uma coisa é você praticar as coisas boas que há na vida. Outra coisa é você fazer o mal. Quem tem discernimento, como nós temos, sabe o que é bom e o que é mal, obviamente. Né? E ser cristão, muito menos, não é ficar apegado a coisas materiais. Tudo que é material passa, fica por aí, meu amado. Entende? Então, o que é ser cristão? Amado, ser cristão é ter uma postura cristã. É imitar Jesus. Sabe, é ser, como a palavra no original faz essa alusão, ser um pequeno Cristo nesse mundo. Um representante dele. Um imitador. Alguém que caminha nos seus passos. É seguir o que Cristo ensinou. Isso é ser cristão. Não, olha, amado, ser cristão não tem nada a ver com você pertencer a uma denominação. Ah, Cristiano, eu sou cristão porque eu sou católico. Não, amado, não tem sentido isso. Tanto faz se ser católico, se é evangélico. Eu sempre digo isso, para mim é tudo farinha do mesmo saco. Entende? Não faz diferença. Ah, então eu sou cristão se eu sou da Assembleia, eu sou cristão se eu sou batista. Não, cristão não tem nada a ver com denominações. Ah, Cristiano, você está aí, como é que fala? Sendo preconceituoso, você ataca as religiões, as pessoas podem falar isso, né? Mas veja bem, uma coisa é você ser preconceituoso com pessoas. Quando eu ataco aqui, eu não ataco pessoas, eu ataco ideias. Porque a nossa luta é essa. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a nossa luta é intelectual, é de ideias. Nós atacamos ideias aqui. Eu ataco instituições que se arrogam como representantes de Jesus, mas não são. Eu não ataco pessoas. Eu não condeno ninguém porque é católico. Não, muito pelo contrário. Entende? Essa é a diferença. Então, quando eu estou aqui falando contra a igreja católica ou contra a igreja, qualquer que seja protestante ou evangélica, ou qualquer que seja a religião, eu não estou atacando a pessoa A ou a pessoa B. Eu estou atacando as ideias. Eu estou atacando, indo contra aquilo que se levanta contra a graça, a revelação da graça. Ser cristão é isso também, ser combativo. Combativo contra o engano, contra a mentira, contra os ventos de doutrina. Ser cristão é ter essa postura, amado. Olha só, nós temos duas referências. Principalmente nós que vivemos na Nova Aliança, né? Duas referências. Jesus e o apóstolo Paulo. São duas referências. Mas Cristiano, Jesus de Nazaré viveu debaixo da lei. Amado, existe uma coisa na Bíblia, uma frase muito interessante que diz assim: examinai todas as coisas e retém o que é bom. Jesus de Nazaré viveu debaixo da lei? Sim. Ele veio só para os judeus? Sim. Ele ensinou os judeus e até cumprirem certos requisitos da lei? Sim. Mas eu vou reter o que é bom da postura de Jesus. Hoje nós seguimos a Jesus já ressuscitado. É o que o apóstolo Paulo chama de o outro, né? A outra manifestação, Jesus ressuscitado. Mas você pode ter em Jesus de Nazaré, mesmo ele debaixo da lei, retendo o que é bom, você pode tê-lo e deve tê-lo como referência de vida. Você vê que Jesus ele era combativo contra o sistema na época dele, mas ele era amoroso com as pessoas. Você consegue enxergar Jesus sendo preconceituoso com alguém? Se ele fosse preconceituoso com alguém, ele deixaria a prostituta ser apedrejada.
Ah, mas Cristiano, de certa forma ele deixou. Algumas pessoas falam isso, né? De certa forma ele deixou porque ele falou, não, mas ele não deixou, não. O que Jesus fez, ele sabia exatamente o que ia acontecer. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A rigor parece que ele deixou, fiquei à vontade para apedrejá-la. Mas não, Jesus fez aquilo sabendo o que ia acontecer. Ele foi no coração daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher. Jesus sabia do resultado, obviamente, sempre soube. Então ele não foi preconceituoso com ela. Não, ele a livrou daquele castigo e a livrou do peso da condenação, mas disse para ela, vai, não peques mais. Então você vê a postura de Jesus, a inteligência de Jesus, é tremendo, amado. Então esse é o espelho que você tem que ter, obviamente tirando de lado a questão judaizante, as obras da lei, isso fica de lado, porque nós estamos em uma nova dispensação, estamos em um novo pacto, sabe? Então você tem Jesus como referência, obviamente, de amor, de entendimento, de combatividade contra o engano. E temos o apóstolo Paulo, por quê? Porque é o apóstolo para o novo pacto. Foi um apóstolo que foi separado por Deus desde o ventre, antes da fundação do mundo, né? Quando diz desde o ventre materno, é até uma força de expressão. Por quê? Porque antes dele se manifestar no ventre, já era escolhido de Deus. É desde antes da fundação do mundo. Aí usa-se a expressão, desde o ventre materno, né? Ou seja, o Paulo foi separado por Deus para ser o apóstolo para a nova aliança. Então, Paulo é a nossa referência, sim, né? E você já vai ver isso aqui daqui a pouquinho, né? Então nós temos essas duas referências. E quando eu digo referência, amada, principalmente é sobre os ensinos, né? Jesus de Nazaré ensinou muito sobre a lei para os judeus, né? Falou em jejum, falou que tinha que dar o dízimo. Jesus falou isso. Mas você, como eu falei mais uma vez, com olhos iluminados você consegue filtrar aquilo que transcende a questão da lei. E você consegue trazer para a sua vida o que é positivo, principalmente os ensinos de Jesus acerca do amor. Então, ser cristão é isso. Não tem nada a ver com denominações religiosas, com placas denominacionais, com CNPJ, com carteirinha, com aceitar Jesus, com batizar nas águas e fazer classe de catecúmenos e... Esquece isso. Vou tomar a primeira Santa Ceia, agora eu sou cristão. Não. Cristão é uma postura. Não, veja bem, não é aparência. Porque também tem isso, né? A pessoa... Isso porque o próprio sistema religioso acabou impondo isso na sociedade, né? A sociedade vê como cristão, mais uma vez, aquelas pessoas que vivem em dogmas, que andam com roupas meio diferentes, que têm uma postura... Não é esse tipo de postura religiosa. É uma postura de vida, mas sem religião. Ser cristão é isso. É ter uma postura de Cristo. É ter Cristo sendo estampado na sua vida. Porém, você não tem que estar ligado a nenhum sistema. Então, ser cristão é ter postura cristã. É imitar Jesus, é andar naquilo que Jesus ensinou. Na nova aliança, a revelação que nós temos de Jesus é a palavra da graça. Essa palavra foi dada ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi a ponte, vamos dizer assim, né? Foi o intermediário. Ele recebeu de Jesus para transmitir para o povo. E pela misericórdia de Deus, essa revelação por meio das cartas do apóstolo chegou até nós hoje. Então hoje nós imitamos Jesus ressuscitado, a revelação da graça. Isso é ser cristão. Não é estar alinhado a nenhuma convenção. Porque é convenção X, porque é convenção Y, porque... Não, esquece isso. Então, abençoado, como eu falei, nós temos Jesus como referência, né? Tirando, né? Filtrando a parte da lei, etc., exclusiva para os judeus. Nós temos Jesus como referência de postura, de fé, né? De mansidão, quando tem que ser manso, e de enfrentamento, quando tem que enfrentar. E nós temos o apóstolo Paulo também, que recebeu de Jesus, já ressuscitado, a revelação da graça. E é por isso que Paulo fala isso aqui, 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vejam só. Sede meus imitadores. Olha só o que Paulo está falando, amado. Como também eu de Cristo. Ou seja, Paulo diz, olha, eu imito Jesus. E vocês me imitam. O que é imitar nesse caso? É você seguir a doutrina. Tá? Então o que Paulo está dizendo? Olha, sigam a minha doutrina, porque eu sigo a doutrina de Cristo. Se vocês seguirem a minha doutrina, consequentemente vocês vão estar seguindo a doutrina de Jesus ressuscitado. É o que Paulo está falando aqui. Então sejam meus imitadores. O que Paulo está dizendo? Eu sou a referência.
humanamente falando. Paulo, qual é a referência que eu tenho? Me imite. Imite o que eu ensino para vocês. A minha referência é a palavra da graça. Percebe? Ande na palavra da graça, você vai estar andando em Cristo. E você, então, vai ter uma postura genuinamente cristã. E aí, amada, aquela pessoa que é cristã, como é que você vai saber se ela é cristã? Se ela anda de calça comprida, se a mulher anda com a saia comprida, com cabelo com coque, ou com, sei lá, qualquer tipo de postura, uma pessoa que anda separada e não me mistura com ninguém. Isso é ser cristão? Não, amado. São, como eu falei, são atitudes. É você imitar atitudes e andar no ensino de Cristo. Não é no ensino dogmático do sistema, mas é no ensino da palavra. É a revelação. Por quê? Porque você é guiado pelo Espírito. Esse é o ponto. O nosso guia é o Espírito. E o caminho que o Espírito usa é a palavra revelada. Você anda na palavra, você vai andar como o Espírito quer e você vai ser cristão. E as pessoas vão olhar para você e vão ver você como cristão sem te ver como um religioso. Esse é o ponto maravilhoso de entender a revelação da graça. É você ser observado pelas pessoas aí fora, né? Como um cristão, mas você não está ligado a nenhuma religião. Porque ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é imitar os ensinos, andar nos ensinos de Jesus. É ter uma postura cristã de Cristo sem estar ligado a sistemas. Então, olha só, amado, vamos ver aqui algumas características, sabe? E alguns pontos, né? De atitudes, algumas atitudes que o verdadeiro cristão tem. Vamos ver isso? O básico, esse aqui é óbvio, né? Mas apesar de ser básico e óbvio, eu não poderia deixar de falar. Amar o próximo. Amados, vamos lá. Vamos ser sinceros. Quantas pessoas que hoje estão no meio da religião, que pensam que são conhecidas como cristãs porque elas andam em dogmas e que não amam o próximo? Não ama o vizinho, não ama o familiar dela. E muitas das vezes não ama nem o irmão que está ali dentro da congregação junto com ela. É claro que há muitas pessoas amorosas no meio do sistema, obviamente, amado. Mas de maneira geral, você vê que as pessoas não têm um amor pelo outro. Eu experimentei muito isso. Em algumas igrejas que eu participei, eu experimentei muito isso. As pessoas com inveja, as pessoas que não gostavam do outro, famílias. Amado, eu participei de uma denominação que havia famílias que não se davam bem, famílias inteiras. Sabe, dentro daquela denominação havia uma politicagem, vamos dizer assim, né? Porque nessa denominação, os líderes eram escolhidos por voto, é uma coisa meio... Enfim, né? E aí a igreja votava para escolher fulano, escolher ciclano. Então havia uma briga de família, que a família queria o líder tal, e a outra família queria o líder tal. Havia isso, amado. Famílias inteiras que praticamente se odiavam, mas estavam ali. Eu via com os meus olhos isso aí. E já na época, mesmo na lei, mesmo você conhecer a graça, aquilo já me, sabe, no meu peito aquilo já ardia negativamente. Eu achava aquilo muito estranho. E você vê muito isso. Pessoas tendo as próprias denominações com inveja, com isso, com aquilo, até desejando o mal do outro. Porque tem muita gente, amado, que ela só se sente bem se ela vê o mal do outro. Ah, se o outro ficar mal, eu estou bem. Ah, mas tem gente assim, e se diz cristã. E por que ela quer ver o mal do outro? Porque ela não consegue alcançar os objetivos da vida dela, então se o outro não alcançar, ela se sente igual. Ah, o outro tá mal, então eu vou ficar mal também. Se ela vê a pessoa melhorar um pouquinho de vida, ela já fica com inveja. Não, mas não pode, mas não sei o quê. Isso tem muito aí. Não é só no mundão, não, é dentro das chamadas igrejas também. Então o chamado do cristão é amar o próximo. Independentemente de quem seja. É fácil? Claro que não é, amado. Ninguém disse que é fácil ser cristão. Ser cristão, para muitos, né, pensam que é fácil. Bota uma roupa que a igreja mandou botar, coloco a Bíblia debaixo do braço, vou para minha igrejinha. Sou cristão. Não é fácil ser imitador de Jesus. Pensa que é fácil? Ah, estou seguindo um dogma aqui, o pastor mandou fazer, eu vou fazer, sou cristão. Não, amado. Ser cristão é muito difícil, mas é possível para nós que temos o Espírito Santo. Veja só, Gálatas capítulo 5, verso 14. Gálatas 5, 14. Pois toda a lei,
Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se cumpre em quantas palavras a lei? Numa só palavra. Ah, Cristiano Franço, Paulo está dizendo que tem que cumprir a lei? Amado, é claro que não, é justamente o contrário. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês que estão preocupados com a lei, porque se você observar a carta aos Gálatas, é isso, Paulo escreveu a carta justamente para alertar aos irmãos daquela igreja que não se submetessem às obras da lei. Entende? Então Paulo não está mandando ninguém cumprir a lei. Ao contrário, ele está dizendo assim, gente, vocês não têm que cumprir mandamentos da lei. Porque toda lei, na verdade, é um amor. Se você ama, você cumpriu toda a lei. Está escrito. A lei se cumpre numa só palavra. Então por que você vai se preocupar com obras da lei se você tem um amor? É isso que Paulo está falando aqui. E esse é o chamado do verdadeiro cristão. Como saber se alguém é cristão? Se essa pessoa ama. Veja agora o que Jesus falou. Mateus 5. Livro histórico, né, de Mateus 5, versículos 43 e 44. Vejam só. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso na lei. Aí Jesus disse, 44. Eu, porém, vos digo, amarás aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amado, vamos lá. Isso é fácil? Ser cristão é fácil? Você ter uma postura como essa aqui é fácil? Não é, amado. Tem muita gente que fala assim, vocês que são da graça aí só querem facilidade. A graça é facilidade, o pessoal não quer jejuar, não quer pagar preço, não quer cumprir os mandamentos, não quer guardar sábado. Isso, graça é só facilidade. Facilidade? Facilidade é você colocar uma roupa, uma Bíblia debaixo do braço e se dizer cristão e não cumprir nada do que a revelação diz. Faz o seu jejunzinho, dá o seu dízimozinho, sobe o seu montezinho, tá tudo certo. Não precisa amar o próximo, não precisa fazer o bem, não precisa ajudar ninguém, não precisa fazer nada. Eu cumpri o meu jejunzinho, tá tudo certo. Não, amado, ser cristão de verdade é difícil. Você amar a pessoa que te persegue, orar por quem te persegue. Mas está escrito aqui, meu irmão. Você vai seguir o que está escrito ou não? Então, o único mandamento, eu diria, que nós temos é esse. É o amor. Mas as pessoas aí fora estão mais preocupadas com as obras da lei, com as cerimônias, com o paga-preço, com as campanhas, com isso, com aquilo, do que com o amor. E como eu disse, estão nas igrejas aí com inveja, não gostam do cara ali da venda, tem raiva da família. E é cristão? Cuidado, amado. Quer ver mais uma característica? A primeira é a mais óbvia, não podia deixar de falar, amar o próximo. Agora, o cristão tem uma outra característica. O cristão, ele não condena. Ele pode julgar. Ué, Cristiano, como assim está dizendo que pode julgar? Que história é essa? Calma que a gente vai chegar lá. O cristão, ele pode até julgar, mas não condenar. É aquilo que eu disse. A palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Certo? Se você é uma pessoa que não tem preconceitos, para efeito prático, todas as pessoas que vocês conhecem estão em Cristo. Porque você não sabe, na verdade, quem é de Cristo, quem não é. Quem é boa semente, quem não é boa semente. Você não sabe. Quem é salvo, quem não é salvo. Você não sabe. Então, a princípio, todos são. Então você não tem um chamado de ficar condenando como nós tínhamos. E eu repito, eu fiz muito isso. De olhar para a pessoa, não pertence à minha igreja? Ih, tá perdida. Eu já condenava. Tá perdida? Ih, que pessoa da macumba, tá perdidinha. Ih, aquele é católico, tá perdido. Tá na idolatria. Jesus voltar vai ficar. Isso é condenar as pessoas. É você colocar um rótulo que de repente a pessoa não tem. Repito, a pessoa pode estar na idolatria, mas ela pode ser um salvo. A mente dela não está salva. Mas você sabe se amanhã ou depois a palavra vai chegar até nela e abrir o entendimento dela? Você não sabe. Como é que você condena então? Mas a religião faz muito isso. Só que esse não é o papel do cristão. O cristão ele pode até julgar. Amado, o que é julgar? Julgar é você, por exemplo, analisar uma situação.
Tá? Então, se chega alguém para você, vamos supor, né? Chega alguém para você e te pede uma opinião de um assunto. Fulano, eu queria a sua opinião sobre esse assunto X. Para você dar essa opinião, o que você tem que fazer? Você tem que julgar. Então você vai pegar aquelas informações que a pessoa te passou e vai fazer um julgamento, vai fazer uma análise daquelas informações para aí sim você transmitir a sua opinião. Então julgar você pode. Se, por exemplo, se Deus colocar no seu caminho uma pessoa, né, que está precisando de uma palavra, uma pessoa que está precisando ser encaminhada, e Deus vai te usar como instrumento dele para encaminhar aquela pessoa, você tem que julgar sim. Agora, não condenar. Entende isso? Está entendendo a diferença? Deus pode te chamar para julgar alguém, amado. Tá? Então Deus coloca alguém no teu caminho, a pessoa vai até o teu caminho e você vai ser usado por Deus para direcionar aquela vida com um conselho dentro da palavra, sabe, com uma oração, ou convidando aquela pessoa para estudar a graça contigo. Sei lá, não sei o meio, né? Não sei o que Deus vai fazer, mas Deus pode te usar para julgar. Agora, não condenar. Os que se dizem cristãos aí no mundo vivem condenando todo mundo. Mas o verdadeiro cristão ele pode até julgar, mas não condenar. Mateus 7:1. Vejam só. Cristiano, a palavra diz para não julgar. Calma lá, irmão. Não julgueis para que não sejais julgados. Amado, se você isolar este versículo, aí você entende, poxa, eu não posso julgar ninguém. Porque o versículo está isolado. Agora veja aqui, ó, João capítulo 7, versículo 24. Olha só. Não julgueis pela aparência. Ou seja, não julgueis com preconceito. Olhou a aparência e já julga. Mas julgai segundo o reto juízo. Você vê que há uma autorização para você julgar, mas julgar segundo o reto juízo. Percebeu? Então, o julgamento faz parte, principalmente de você, da sua vida, de você que conhece a graça. Porque o reto juízo é a palavra de Deus, amado. Então, se vier até a sua vida uma situação em que você tem que julgar uma situação, Deus pode, e certamente Deus estará te usando, para que haja um julgamento e um encaminhamento segundo o reto juízo, segundo a palavra dele. Então, quando diz não julgueis para que não sejais julgados, é não julgueis de maneira errada. Você vê o problema de isolar versículo, né? A pessoa diz, não pode julgar. Não, poder pode. O problema é condenar. Entende? Então o cristão, ele pode julgar, mas sempre com o intuito de consertar as coisas. Entende? Então, como eu falei, você vai consertar uma vida está toda errada. Deus colocou essa pessoa no teu caminho para você endireitar a vida dela. Você vai julgá-la. Você vai analisar e você vai dar direção espiritual para aquela vida. Deus pode te usar para isso. Você, como cristão, vai fazer esse julgamento. Mas jamais você vai condenar. Você jamais vai julgar pela aparência daquela situação, mas sim pelo reto juízo. Esse é o cristão. O cristão não é condenador de ninguém. O cristão, ele ama. E até o ato de julgar do cristão é um ato de amor, né? Você julgar, como eu falei, para endireitar uma vida, para trazer um norte, né, numa situação. Entende? E isso é o papel do cristão no mundo. Então, o cristão tem um chamado verdadeiro. Como sabe que alguém é cristão? Primeiro, essa pessoa ama. Ela ama o próximo. Ou você só vê essa pessoa em briga, em confusão, e é odiada. É isso. Amado, repito, é muito fácil você adentrar a uma denominação religiosa, pegar uma carteirinha de membro, carimbar lá o carimbo do pastor, a assinatura lá do bispo, do apóstolo, do padre, sei lá de quem. E aí você pega a carteirinha e fica exibindo. Agora eu sou cristão. É muito fácil. Agora, ser cristão verdadeiro, amado, é muito difícil. Você amar o teu inimigo, você orar pelo aquele cara que te persegue, é só na direção do Espírito, amado. Não tem denominação que faz você fazer isso. Não tem.
Então o cristão, ele ama, ele não condena. Ele pode até julgar segundo o reto juízo, mas jamais condenar. Outra característica do cristão, que é muito óbvia também, mas não é porque é óbvia que eu não tenho que falar. Ao contrário, né? Nós temos que falar. Fazer o bem. É tão óbvio, né? Mas, amado, é justamente por ser óbvio, né, que você vê muitas pessoas negligenciando isso. E, mais uma vez, devido à postura religiosa. A pessoa tem uma postura religiosa e ela se esquece de fazer o bem. Isso acontece muito. E, às vezes, religiosamente, quando ela faz sempre com o intuito de angariar algo para ela. Eu vou fazer o bem para ser salvo. Não é verdade? A pessoa faz pensando que a salvação vem por aquela obra que ela fez. Então tem que fazer o bem para eu ser salvo, para Deus olhar para mim, ver que eu sou uma pessoa boa e me levar para o céu quando eu morrer. Você entende o pensamento? Sabe? Então a pessoa às vezes até faz o bem. Cristiano, eu conheço um religioso que faz muito o bem. Que bom que ele faz. Mas qual é o intuito que ele faz? Será que ele faz 100% de coração? Ou será que ele faz no fundo para tentar agradar a Deus para ser salvo? Ou para se mostrar uma pessoa boa para a sociedade? Isso acontece muito também. Principalmente em quem divulga muito as boas ações. Amado, desconfie de pessoas que ficam divulgando demais as boas ações. A pessoa fica se exibindo com boas ações. Cuidado com isso. Tá? Você até divulgar no sentido de incentivar alguém, até passa, mas nem assim eu gosto muito. Mas meu intuito é que é só para incentivar alguém a fazer o mesmo. Tudo bem. Sabe? Mas tem gente que se exibe fazendo o bem. Se exibe. Literalmente se exibe. E aí eu pergunto para você. Isso tem a ver com ser cristão? Não. É fazer o bem pelo bem. É fazer o bem pelo chamado que você tem. Porque veja bem, amado, o Senhor não te salva pelas obras. Ao contrário, Ele já te salvou para as obras. Essa é a diferença do que a religião prega. A religião diz que você tem que fazer as obras. Não só as obras da lei, os jejuns, os sacrifícios, aquela coisa toda que vocês já sabem, mas também as boas obras. Os dois tipos de obras, da lei e as boas obras, ambas são pregadas na religião como que você tendo que fazer para ser salvo, tendo que fazer para alcançar o paraíso. É sempre isso. E na verdade é o contrário. Você faz as boas obras não para ser salvo, mas porque já foi. Entende? Então você faz como consequência da sua posição. O cristão verdadeiro é isso. Ele não faz pensando em ser salvo, porque ele sabe que ele é salvo, sempre salvo, independentemente de obras. Mas ele faz porque ele é de Deus. Ele faz porque o Espírito Santo habita nele. Entende? Então se ele dá um prato de comida para alguém que está precisando comer, ele faz porque ele é de Deus. Porque essa é uma boa obra que está dentro do coração dele. Ele não faz para agradar, para se mostrar. Deus, me vê aqui, Deus. Deus, olha para mim, dê um prato de comida aqui para a pessoa, hein? Coloca aí no meu nome no livro da vida aí. Não. O eleito de Deus, ele faz porque tá intrínseco nele, é inerente à vida dele fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3,13. E a vós, irmãos, olha aí, não vos canseis. Olha só o termo, amado, interessante esse termo, né? Não vos canseis de fazer o bem. Não se cansem disso. Hebreus 13,16. Veja que palavra linda aqui, Mas não vos esqueçais de fazer o bem. Olha, não se esqueçam disso, gente. Não tire isso da vida de vocês, é que o texto está falando aqui. Não se cansem disso, porque essa é a maior... Amado, eu diria que é a maior, né, característica do Filho de Deus. É amar, claro, e como consequência desse amor fazer o bem. Entende que é um amor, é um fazer o bem sem você querer nada em troca. É fazer porque é algo que está inerente a você, porque você é filho de Deus. Então não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Você entendeu aqui a palavra sacrifício? Mais uma vez, amado, isso aqui é uma alusão aos sacrifícios da lei.
Você entende? É aquilo que nós... durante o bate-papo eu falei isso, né? Não foi durante o estudo, mas um pouquinho antes, né? No bate-papo em graça eu falei sobre isso, né? Quando Paulo fala do culto racional, né? Um sacrifício a Deus. Quando Paulo recebeu, por exemplo, né? A igreja, os filipenses mandaram lá uma semente para o Paulo. Paulo falou, olha, eu recebi esse sacrifício de vocês como um cheiro suave. Né? E a gente fala que, poxa, vamos oferecer a Deus um culto racional, certamente Deus vai receber como um cheiro suave. Essa expressão é o quê? É uma alusão aos sacrifícios da lei. Na lei eram oferecidos sacrifícios de animais, né? De corpos de animais. Eles colocavam o fogo, né? Queimavam aqueles corpos. E, obviamente, aquilo tinha um cheiro, um odor horrível. Então, o apóstolo faz sempre uma alusão, né? O sacrifício como um cheiro suave, ou seja, é um sacrifício diferente. Né? Então aqui também ele usa o termo sacrifício. Você fazer o bem é um sacrifício que se oferece a Deus. Metaforicamente, tá, amado? Mais uma vez, é uma alusão ao que se fazia na lei. Em graça você também faz sacrifícios, mas é em um outro caráter. E esses são sacrifícios que agradam a Deus. Então você vê, você fazer o bem e você repartir com os outros, isso agrada o coração de Deus. Está percebendo isso, a profundidade disso? São sacrifícios que Deus se agrada. As pessoas hoje querem oferecer jejuns, achando que Deus vai se agradar de receber jejuns. Deus não se agradava nem na época da lei, irmão. Não está escrito lá em Isaías, no capítulo 58? É esse o jejum que eu quero? Hã? Olha a pergunta. É esse o jejum que eu quero? Que o homem deixe de comer, que o homem se vista de pano de saco? É isso que eu quero como jejum? Nem na época da lei Deus era agradável para Deus isso aí. Na graça, muito menos. O que agrada a Deus é isso aqui. É fazer o bem. Não se esquecer de fazer o bem, porque esse sacrifício agrada a Deus. Olha que palavra. O verdadeiro cristão se envolve com isso aqui. E mais uma vez, não para alguma coisa. Para ser salvo, para ser abençoado, para ser ungido, para... Não. Ele faz porque já é tudo isso. Porque já é salvo, porque já é ungido, porque já é um abençoado. Todo bem que você faz, amado, entenda isso. Todo bem que você faz, que Deus te usa no mundo para fazer, é consequência de quem você é. Pegou, né? Vamos ver mais? Romanos 12. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Vamos ler do 17 ao 21. Olha só que palavra de Paulo aqui. O verdadeiro cristão, ele segue isso aqui. Ele não segue dogmas. Ele segue isso aqui. Não retribua ninguém mal por mal. Mais uma vez, isso aqui é difícil, né? Porque você recebe o mal, amado, carnalmente, e imediatamente você quer vingança. Porque a carne é isso, né? Mas veja só, não retribua ninguém mal por mal. Isso é fácil? Não, é muito difícil. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. 18. Vejam, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amado. Ser cristão é fácil? É colocar uma bibliazinha embaixo do braço? Ficar por aí arrotando arrogância religiosa? Se mostrando santarrão? Fazendo bem para se mostrar? Façam todo o possível para viver em paz com todos. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Oh, meu amado. Pensa aí como isso é difícil. Ser cristão de verdade não é fácil. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Essa expressão aqui é interessante, amado, amontoar brasas vivas sobre a cabeça. Isso aqui significa o seguinte, se você fizer isso, o seu inimigo vai ficar envergonhado. Tá? Isso é uma alusão que a pessoa quando fica envergonhada, geralmente ela fica vermelha, não tem aquela brincadeira? Está vermelho de vergonha.
Isso é uma coisa natural do corpo, né? Então a pessoa sente aquilo ali, né? Muitas vezes a pessoa fica vermelha. O rosto está vermelho, está envergonhado, está tímido. Então esse amontoar brasas na cabeça do inimigo é isso. Ou seja, ele vai se sentir envergonhado de ser seu inimigo. Ele vai se sentir envergonhado porque ele é teu inimigo e você está ajudando ele. Tremendo, né? Essa é a nossa postura. É fácil? Não é. Mas é possível viver isso aqui porque o Espírito está em nós, amado. Mas é só quem é cristão de verdade, querido. Quem está debaixo da palavra da graça. Não tem jeito, amado. Só a direção do Espírito te dá poder para fazer essas coisas. E aí, vamos encerrar aqui no 21, né? 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso aqui, teoricamente, é lindo e é muito fácil falar. Mas viver isso aqui, amado, só na direção do Espírito, é muito complicado. A carne não aceita essas coisas. Então eu digo e repito, não é fácil ser cristão. Cristão não é rótulo religioso. Coloca isso na tua cabeça. Você que está vindo para a graça agora em especial, quando você começar a praticar isso aqui e você entender que você faz isso pelo que você é em Cristo e não para alcançar algo no futuro, realmente você é um cristão verdadeiro. Está entendendo? É amar, é não condenar, julgar quando necessário, mas não condenar ninguém. É fazer o bem. É o básico da vida cristã de verdade. Né? É o básico. Ninguém disse, amado, que seria fácil. Sabe por quê? Esse processo de você ter esse tipo de atitudes aqui que nós vimos, essas características do cristão, é um processo difícil, longo, muitas das vezes. Né? Que a gente vai adquirindo com o conhecimento, com a palavra revelada, e a palavra vai trabalhando em nosso caráter, e vai indo assim, amado. É um processo. Gálatas 4:19, vejam só aqui. Ó. Meus filhinhos, para quem de novo sinto as dores de parto, né? Paulo usa aqui uma alusão da grávida, né? Até que Cristo seja formado em vós. Por que Paulo disse isso? Paulo falou o seguinte: eu já gerei vocês, eu estive grávido de vocês e gerei vocês pela palavra. Porque foi Paulo que ensinou a graça para eles, né? Só que eles estavam regredindo. Então Paulo falou: eu estou tendo que gerar vocês para o evangelho de novo. Então eu estou sentindo dores de parto de novo. Até que, olha o processo aí, ó. Esse até que é importante. Até que Cristo seja formado em vós. O primeiro, veja bem, o primeiro estalo, né, da formação de Cristo, o primeiro começou, é conhecer a graça. É o ponto. Cristo começa a ser formado em você quando a graça, o evangelho da graça lhe é revelado. Por isso que Paulo falou: eu sinto de novo as dores de parto, porque os de Gálatas estavam abrindo mão da graça. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou sentindo de novo as dores de parto, eu tenho que gerar vocês de novo, para que o processo de Cristo em vocês recomece, para que até que ele seja formado em vocês. Então, amado, Cristo começou a ser formado em nós quando a palavra da graça nos foi revelada. E estamos nesse processo, entende isso? De crescimento, de melhoria, de sermos pessoas melhores. É importante você entender isso. Isso é ser cristão. É andar na graça, é assumir na sua vida o pacto do sangue de Jesus, o pacto do Espírito, porque a graça é o ministério do Espírito. Entende? É você ter uma postura cristã de verdade, é amar as pessoas, é ajudar quem precisa dentro das suas possibilidades. Nem que seja com uma oração. Poxa, irmão Cristiano, no momento eu não estou podendo ajudar ninguém. Sabe? Ore por alguém. Dê uma palavra de fé para alguém. Entende? Então é você amar, é você fazer o bem, é você não julgar, não condenar as pessoas, mas julgar se for necessário, né, com reto juízo, como disse a palavra. Efésios 4:11, olha só o processo de Cristo em nós. Versículo do 11 ao 13, né? Vamos ler aqui. Efésios 4, do 11 ao 13. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, outros como os pastores e mestres. São os dons, né? No contexto aqui, isso aqui não são cargos, tá, gente?
Não é título, nem cargo, nada disso. São dons, tá? Por que o Senhor deu dons para alguns, né? De liderança, de ensino. Qual o propósito de Deus nisso aí? 12. Tendo em vista, ou seja, o propósito de Deus com isso é o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, o que está acontecendo aqui hoje, por exemplo, é isso. Você está sendo aperfeiçoado pela palavra. É o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É uma preparação para você ser um obreiro de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo, amado? O corpo de Cristo está sendo edificado, ele é edificado pela palavra. É um processo. Ser cristão não é fácil. Não, repito, não é assinar um papel na igreja que você é membro, pegar uma carteirinha, colocar uma roupa, uma Bíblia debaixo do braço e ficar desfilando por aí. Isso não é ser cristão, não. Ser cristão é ter Jesus sendo formado em você, a começar pela revelação da graça. E aí começam as consequências dessa revelação na sua vida. O amor ao próximo, boas obras, ajudar as pessoas, julgar com reto juízo, fazer o bem. Olha o processo aqui agora, ó. Vamos lá. 13. Até que, olha o até que aí de novo. Até que é o quê? É um processo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito. Homem aqui é genérico, tá, gente? É humano, né? Tá? Ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós estamos nesse caminho de alcançar a plenitude de Cristo, de conhecimento, de atitudes, de sermos cristãos. Lembra-se do que nós falamos no início? Ser cristão é ser parecido com Cristo. Quando se falava, naquela época, né? A primeira vez lá em Antioquia, quando aquelas pessoas foram chamadas de cristãs, o que vinha à mente das pessoas era assim, alguém parecido com Jesus. Alguém que anda nos caminhos de Jesus. É um pequeno Cristo. É como se fosse um representante, né? Cada um deles é um pequeno Cristo aqui nessa terra. Eles têm atitudes iguais, eles caminham naqueles caminhos de Cristo, no conhecimento de Jesus Cristo. Você vê que não tem nada a ver com ser religioso. Não tem nada a ver com cumprir obras de lei. Entende? Participar de denominações. Não tem nada a ver com isso, irmão. Sabe? A pessoa te olhar e ver você com atitude cristã, de fato. E aí é um processo, né? Primeiro você recebe a revelação da graça e a palavra vai te moldando, até que, né? Até que. Entende? Porque, amados, nós fomos chamados para impactar o mundo. Esse é o teu chamado, é ser luz do mundo e sal da terra. O sal tempera e a luz ilumina. E é justamente o que o mundo precisa. O mundo precisa do tempero de Cristo, que é o amor. O tempero de Cristo é o amor, irmão. O tempero de Cristo é fazer o bem. Sempre que houver oportunidade de fazer o bem. Esse é o tempero de Cristo. Pensa nisso. É o teu chamado. É a iluminação que o mundo precisa. Como saber se alguém é cristão? É a pergunta do tema de hoje. Essas são as características. É fácil? Repito, não é fácil. É possível? Perfeitamente possível. Entende? Principalmente para nós, que pela misericórdia do Eterno, estamos hoje debaixo da palavra da graça. Quero encerrar com Filipenses, capítulo 2, verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Ué, irmão Cristiano, torneis irrepreensíveis, mas nós já não somos irrepreensíveis? É bom você entender isso, as pessoas se confundem, né? Irmão Cristiano, de um lado Paulo diz que nós somos irrepreensíveis, né? Igreja sem ruga, sem mácula. E aqui diz que nós temos que nos tornar... Amado, quando Paulo fala que somos irrepreensíveis, igreja sem ruga, sem mácula e tal, é diante de Deus. Deus olha para nós, ele olha para nós do ponto de vista da obra de Jesus. Então ele não olha para nós segundo a carne. Deus olha para nós como pessoas, como seus filhos eleitos, espíritos perfeitos, completos em Cristo. Somos diante de Deus irrepreensíveis, espiritualmente falando. Mas aqui Paulo está falando diante da sociedade. Entende? A sociedade que nos cerca é sermos irrepreensíveis nas atitudes do dia a dia. Então isso aqui é um outro contexto.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, aí, ó, tá vendo aí, ó, no meio de uma geração corrupta e perversa. Entende o que é ser cristão? Esse versículo aqui resume. É você ser irrepreensível, é você ser uma pessoa imaculada, inculpável no meio dessa geração. Diante de Deus você já é imaculado pela obra de Cristo. Diante de Deus você já é santo, você é salvo, sempre salvo, você é pleno, em Cristo estamos plenos. Mas aqui Paulo está falando da sociedade. O nosso chamado como cristão não é pertencer a uma denominação religiosa e ficar tendo postura religiosa por aí. A nossa postura é sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração perversa. Porque a geração é perversa, o mundo é perverso, amado. Sempre foi, sempre será. Agora, os filhos de Deus estão aqui justamente para sermos a luz desse mundo. Percebem? Entre a qual resplandeceis, olha só, como luzeiros no mundo. É o teu chamado. É ser a luz que o mundo precisa. O mundo já é perverso por si só. Então, se os filhos de Deus tiverem uma postura semelhante à do mundo e terem só uma aparência de cristão, uma aparência imposta pela religião, isso não adianta nada. Você ter cara de crente, entre aspas, tá? Isso não adianta nada. Tá cheio de gente com cara de crente aí, irmão, que é como se diz, nós temos uma expressão aqui no Brasil, há muitos irmãos que nos acompanham de fora do Brasil, né? Mas aqui no Brasil existe uma expressão chamada 171, né? Que esse número vem do Código Penal, né? As pessoas que aplicam golpes nos outros, as pessoas que não pagam, tem muito isso, né? A gente compra as coisas, não paga, aplica golpe e mente, né? E fala uma coisa, a palavra não tem peso, né? Tem gente que é assim, o que a pessoa fala, como se diz, não se escreve, né? Não é confiável. Tá cheio de gente com cara de crente assim, que é 171, como se diz na expressão, né? Na gíria, é picareta, mas tem cara de crente. Você entende? Isso não é ser cristão. Ser cristão é isso aqui. Percebe? É ser irrepreensível na sociedade, filho de Deus imaculado, no meio de uma geração corrupta e perversa. É resplandecer como luminares no mundo. Louvado seja Deus. Esse é o teu chamado. Você em graça, irmão, você é um verdadeiro cristão. Você recebeu a graça, esse foi o primeiro passo para você se tornar um luminar do mundo de verdade. Entende? E louvado seja Deus que nós temos essa posição em nós, não por meio de religiões, de denominações, de carteirinha de membro, de nada disso. Estamos livres, Senhor, muito obrigado. Estamos livres desse sistema e podemos ser, em Cristo Jesus, cristãos de verdade para a glória de Deus.